De volta na Maratona da Informação do Grupo Tati de Comunicação, programa Larga Brasa, com Antônio Carlos Morandini. Vários dentistas começaram a estudar a situação dos profissionais da área. Constataram que, dentro das restrições de atuação, os dentistas ficaram fora do contexto da pandemia, do atendimento sequer emergencial. Os profissionais estão preocupados, porque há muitos pacientes que estão em tratamento e que não houve tempo para que eles terminassem esse tratamento, e muitos estão com problemas de dor, de etc e tal, e não tem como se utilizarem de medicamentos sem a receita dos profissionais. Os profissionais não podem atender nem as emergências. E nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Corona para que ele nos diga qual é o pensamento da categoria do grupo e que se reuniu e que ele representa nesse momento. Dr. Ricardo, bom dia. Daqui a pouco a gente fala com o Dr. Ricardo. Aí está o Dr. Ricardo. Bom dia, Dr. Ricardo. Bom dia, Morandini. Bom dia, ouvintes. Doutor Ricardo, vocês estão se sentindo marginalizados e muitos pacientes carentes de uma atenção e atuação dos profissionais. Vocês foram esquecidos nessa história da pandemia? Morandini, a classe odontológica ficou realmente à margem, né? Porque o dentista, o protético dentário, ele não se enquadrou dentro da área da saúde. Então, o dentista não ficou como médico, ele não ficou como ambulatório, ele não ficou como clínica, ele não ficou como situação alguma, né? E ainda aconteceu uma fala do ex-ministro muito ruim, que ele falou que a maior contaminação estaria dentro dos consultórios odontológicos através dos motorzinhos, que aquela água que sai, ela é contaminada, né? E não é uma verdade. A água que abastece o alta rotação, o motorzinho, como diz aí, é uma água bidestilada, né? O que acontece, sim, é uma evaporação, um aerosol que sobe e isso fica flutuando um certo tempo, né? Só que hoje os consultórios odontológicos já passam por uma situação de asepsia muito grande, né? O paciente, quando vai a um consultório odontológico, ele não percebe, mas ali existe um campo, existe todo um aparato antes de ser atendido o paciente, né? Então existe uma asepsia e hoje essa asepsia foi redobrada aí com o coronavírus. Então, através dessa fala do ministro, criou-se esse estigma que o motorzinho é o maior agente de contaminação na área odontológica, né? O paciente às vezes não percebe, mas dentro de um consultório odontológico, quando se vai iniciar uma consulta, o dentista tem toda uma preocupação de fazer um exame clínico, que a gente tem o nome de anamnese. A anamnese, ali é pedido até os exames médicos para o dentista, para o paciente, né? Então, nós estamos, assim, redobrado com as atenções para o atendimento com o paciente, né? E o paciente está com mal informação da forma como ele vai ter que se tratar, como ele vai ter que proceder a ida ao consultório odontológico, né? Então, agora, até na portaria que foi aberta, depois foi revogada aí pela justiça, né? Dava atendimento para até clínica de estética, e o consultório odontológico não foi mencionado. Então, a confusão, Morandini, é essa.
né? E aqui a gente está querendo colocar realmente para a população, colocar aí um serviço à população que pode ligar para o seu consultório odontológico, para o seu dentista e fazer o seu atendimento de urgência ou talvez até um atendimento de rotina. Mas e a receita, doutor? Como é que pode ser dada a receita virtualmente? Sim, a receita ela pode ser dada, Morandini, mas o que realmente é interessante é o paciente estar no consultório para ter esse atendimento, né? Para averiguar a situação para o atendimento odontológico. Mas o paciente indo lá não está contraditando a portaria e as regulamentações da pandemia? Sim, contradita, Morandini, mas o consultório odontológico ele está apto a fazer o atendimento de urgência, né? Então, aquele paciente que às vezes foi interrompido o tratamento, ele está ainda com um provisório ou até ele tem uma peça protética, ele tem um trabalho de prótese na boca, quebrou, ele pode ser atendido, né? Até porque a odontologia ela é sistêmica, né? A gente tem conhecimento aí que várias enfermidades decorrência de uma má oclusão ou até mesmo de uma infecção, de uma placa bacteriana instalada, ela pode vir a ocasionar outros transtornos. Até um problema no coração, pericardite, não é isso? Exatamente. Um paciente com uma infecção, se essa infecção ela cai na corrente sanguínea, ela pode proporcionar uma endocardite, né? Levar o paciente também a um óbito, né? Por uma infecção no coração, devido a uma placa bacteriana iniciada, né, na boca, e isso percorreu todo o sistema sanguíneo, alojando-se no coração. E veja uma outra coisa, doutor. O dentista hoje é o médico do pescoço para cima, não é? Hoje ele pode fazer aplicações botulínicas, pode fazer uma série de procedimentos que estão autorizados, não é? Então, por exemplo, principalmente ele pode receitar medicamentos fortes para quem, porventura, tenha uma dor no chamado nervo trigêmeo, que é algo que é insuportável. Numa hora dessa, até muitas vezes precisa de morfina ou outro tipo de anestésico, não é, doutor? Morandini, a odontologia brasileira é uma das únicas no mundo que tem o maior conhecimento de anatomia de cabeça e pescoço. Então, o dentista realmente ele tem um conhecimento maior do que um médico, né? Então, realmente o dentista ele tem toda a informação do sistema estomatognático, né, e a anatomia de cabeça e pescoço. Então, realmente, como você diz, é de uma disfunção, através de uma má oclusão, pode-se desencadear várias outras situações no corpo, que a gente chama aí de odontologia sistêmica, né? Agora, doutor, por que as associações de defesa da classe não se pronunciaram, cobrando das autoridades esse enquadramento? Boa pergunta, Morandini. Nós podemos colocar aí que tanto os conselhos federais e os conselhos regionais, que seria dentro dos estados, né, parece que estão apáticos, né? E voltando mais regionalmente, as associações de classe também deveriam fazer esse trabalho, né? Essa nossa entrevista aqui deveria ter rotina, né? E eu até gostaria de deixar a sugestão para o seu programa, que tem uma audiência, uma penetração tão grande,
né, nesse momento agora, também entrevistar vários outros dentistas, né? Eu estou falando como protético dentário hoje, né? Você tá me classificando como doutor. Eu não sou doutor, eu sou um técnico em prótese, né? Mas eu colocaria essa situação que a odontologia deveria vir mais a público. Deveria trazer mais informações, trazer esclarecimentos, né? Até mesmo situações agora de como o paciente, a população está em casa, técnicas de higienização bucal, né? Nós não vimos isso até agora em programa nenhum de televisão nem de rádio, Morandinho. Como, por exemplo, o senhor acredita que seja melhor tratamento bucal nesta hora, inclusive de transmissão do coronavírus, etc., e que a gente precisa se acautelar, né, doutor? Morandinho, isso daí já está sendo colocado em prática, né? O Conselho Federal de Odontologia passou uma normativa, houve já várias lives de diversos dentistas, professores, né, de biossegurança, de infectologia, então orientando até mesmo na gramatura do jaleco, do avental, do campo cirúrgico que tem que ser usado. Então redobrou a segurança dentro do consultório odontológico. Então a questão do uso do ar-condicionado, a questão de umidificadores de ambiente, né? A segurança na sala de espera, tudo isso já foi alterado, né? Perfeito, doutor. Algum outro alerta, doutor? Alguma outra chamada de atenção? O senhor, como técnico em prótese? Não, o alerta é o seguinte, o paciente que está com tratamento interrompido, suspenso, né, ele consultar o seu dentista e ver a possibilidade que o seu dentista está apto para recebê-lo e dar continuidade no tratamento. Entendeu? Porque os dentistas que estão atendendo as urgências e as emergências estão atendendo com intervalos maiores, né? Agora, uma outra coisa, e quem está no processo de implante? Então, nós estamos atendendo um trabalho aqui de uma peça de um paciente que quebrou, e nós estamos fazendo um reparo aqui para o paciente permanecer com a sua estética, função, né, restabelecida. E também é importante dizer, como o senhor disse de uma forma genérica, mas especificando, aquele que tiver um procedimento de quebra de prótese, etc., e ficar muito tempo sem proceder ao reparo, essa pessoa pode adquirir uma infecção ou até um caso mais grave, né, doutor? Sim, com certeza, porque os dentes, Morandini, ele está fixado, vamos assim, dentro do alvéolo, né, que é dentro do osso da face e da mandíbula, através de ligações nervosas, né, da periodontia. A partir do momento de um dente que ele quebra, esse dente, todos os dentes restantes na boca, eles acabam movimentando, né? Porque a fisiologia quer fechar aquele espaço, né? Ele quer, naturalmente, ele vai cobrir a função de que ele entendeu que ali tem um espaço e os dentes vizinhos ou antagônicos, eles vão migrarem, né? Então aquele espaço vai ser fechado. E a partir daí começa uma desordem na oclusão. Perfeito. Ricardo Corona, muito obrigado pela sua participação. Deixo aberto o microfone para um alerta que você queira dar. E estamos chamando aqui as entidades
representativas da classe para que venham também se expressar e juntar a esse clamor para que a classe seja respeitada e que, portanto, os clientes possam ser atendidos também, certo? De uma forma como hoje nós temos outros setores, até cabeleireiro, etc., mas dentista não. Exato, Morandini. Morandini, louvável o seu convite, agradecemos a participação no seu programa, que tem uma penetração muito grande. Essa nossa colocação, esse nosso diálogo que nós estabelecemos aqui no programa, para elucidar a população e realmente trazer os representantes de classe, né, para esclarecer, talvez trazer até mais informações a respeito do que está acontecendo e a população ficar informada, né? Então é bem interessante e pertinente, né, Morandini? Perfeito. Muito obrigado ao senhor, Ricardo Corona, pela sua participação. Morandini, muito obrigado aí, um excelente dia a todos e vamos aí mantendo dentro da nossa reclusão, né? Dentro do que possível a gente está fazendo e a atenção redobrada na rua, né, Morandini? Porque eu até tenho dito que no consultório é mais seguro que na fila do pão, né? A pessoa às vezes está com medo de ir no consultório, ser contaminado, mas às vezes na rua, na fila do pão, no supermercado, numa fila de banco, né? Estabelecimento comercial, ele pode ser contaminado. Entendeu? Só que no consultório a gente tem todo o mecanismo possível para atender um paciente. Muito obrigado, Ricardo. Excelente dia. Daqui a pouco nós vamos entrevistar o doutor Leonardo Pereira. Leonardo Pereira da Associação Brasileira dos Farmacêuticos, farmácias, etc. Daqui a pouco vocês vão verificar por que as farmácias poderão aplicar o teste da coronavírus. Preste atenção. Agora uma outra perguntinha. Só para o pessoal, o Sasson aumentou o valor da contribuição dos dependentes indiretos, não sei bem como é que classifica isso, dos sindicatos, dos servidores ou não sindicalizados, e com isso aumentou a contribuição dos vinculados ao serviço de assistência social dos municipais. Agora eu pergunto, o prefeito não abriu a negociação, depois não completou, na primeira vez no ano passado, nessa segunda vez, e como é que o servidor, sem ter o aumento, vai poder pagar mais? Só perguntar não ofende, né? Intervalo